Olá, turma. Fazendo aqui a correção de exercícios para vocês, certo? De ciências. Aí da página 131, gente. O que o som e a luz têm em comum? Esse é o tema do conteúdo estudado, pessoal. Então acompanhe aí para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, nessa primeira questão, diz assim: imagine uma bacia com água parada, sobre a qual boia uma rolha. Em certo momento, uma pedra cai na bacia, produzindo ondas, como mostra na ilustração, né? Como mostrado aí na ilustração. Bom, item A pergunta assim: essas ondas são mecânicas ou eletromagnéticas? Então, gente, vocês devem ter respondido, gente, que essas ondas, elas são mecânicas, né? Porque nesse caso elas precisam de um meio material para se propagar, que nesse caso aí a água, certo? Nós sabemos que ondas eletromagnéticas é que se propaga inclusive no vácuo, onde não tem nada, né? Onde não tem matéria. Por exemplo, a luz é um tipo de onda eletromagnética. A luz, ela se propaga inclusive no vácuo, certo? Tanto no vácuo como em meio material. Aí vem a outra perguntinha aqui, item B. Essas ondas são transversais ou longitudinais? Bom, vocês devem ter visto nos exemplos, tanto no vídeo como no livro, diferenças entre ondas transversais ou ondas longitudinais, né? Vou trazer aqui o exemplo aqui da corda, onde está lá no livro de vocês. Aqui é um tipo de onda, pessoal, que é um tipo de onda transversal, né? Ela é uma onda transversal porque nós percebemos aqui a oscilação, que é esses pontos aqui mais alto aqui da corda, ó, mais baixo e mais alto e mais baixo, ela oscila perpendicularmente ao movimento, a direção aqui que é sentido horizontal, né? Ele sobe e desce, sobe e desce. Então, como esses movimentos são perpendiculares à direção, então a gente chama de ondas transversais, certo? Diferente das ondas longitudinais. Trouxe aqui também o exemplo no caso da mola. Quando você pega uma mola, que você estica a mola, que fica naquele movimento de vai e vem, certo? Aí você já tem uma diferença com relação às ondas transversais. Por quê? Porque o movimento de propagação e oscilação, elas estão na mesma direção, né? Na mesma direção aí do movimento da mola, certo? Ele aqui não tem o sobe e desce, é só a compressão e a expansão, como vocês podem ver aqui, ó. Compressão, que é, no caso, a distância de uma crista para outra, né? Você vai ter aqui a compressão e a expansão, que vai ser, no caso, o vale, é o que chamamos de vale. Porque aqui, no caso aqui da corda, que é uma onda transversal, de uma crista que para outra crista, certo? Você tem o comprimento de onda, que, ó, de uma crista a outra. Que no caso aqui da mola, dando exemplo aqui
de uma onda longitudinal, nós temos a crista dada pela compressão da mola, quando você encolhe a mola, né? Quando você vai fechando a mola, digamos assim, voltando para o seu estado inicial. Mas quando você estica a mola, aí você tem uma expansão, né? Aí nesse caso, você tem aqui o comprimento dessa onda dada pela expansão, certo? Então, gente, no item B, então a resposta são ondas transversais, nesse caso, né? Essas ondas são transversais ou longitudinais. Ele pergunta aí, no caso lá da vasilha aí com água, viu? São ondas transversais, gente, pois a oscilação ela é vertical. As ondas na água, ela sobe e desce, gente, cara. Você sabe muito bem quando você joga uma pedra numa água parada, você nota a oscilação dessas ondas, né? Então ela é vertical, enquanto que a propagação é horizontal em relação à superfície da água, porque a superfície da água é horizontal e a oscilação, as ondinhas de água, elas vão sobe e desce, então elas são transversais, tá certo? E no item C, quando as ondas atingirem a rolha, né, em direção, deixa eu ver aqui, só voltando aqui. Quando as ondas atingirem a rolha, em que direção ou direções ela vai se mover? Explique. Então, gente, a onda realizará apenas movimentos oscilatórios na vertical. Vocês podem ver aí no item C. A rolha não se moverá no sentido de propagação da onda, porque as ondas não propagam, não transportam matéria, apenas energia, certo? Então, nesse caso, a rolha ela não vai se mover, ela vai ficar apenas no movimento de oscilação, né? Vertical. Sobe, desce, mas não se movimenta, por conta de que a onda ela não transporta matéria, e sim apenas energia, certo? Questão 2. Defina as seguintes características de uma onda. Vamos lá. Comprimento de onda. Comprimento de onda, vocês acompanham aqui nesse desenho, é exatamente isso aqui, que é dada pela uma letrazinha grega chamada lambda, certo? Então, o comprimento de onda é de uma crista a outra, que no caso aqui do exemplo da corda. Então, o comprimento de onda é dado assim: é a distância entre duas cristas ou dois vales, certo? Consecutivos. Então, posso dizer também que daqui desse ponto, ó, veja aí, desse ponto que eu estou marcando agora até aqui, que são os vales, né? Isso é chamado de comprimento de onda também, tá bom? Bom, e o que é amplitude? Como você pode ver aí no desenho, a amplitude é uma distância entre um vale ou uma crista. Entre um vale ou uma crista, até o ponto de equilíbrio da onda. Pronto, o ponto de equilíbrio da onda é essa linhazinha aqui que vocês podem ver aqui, bem no meio, né, que está aqui horizontalmente entre uma crista e um vale. Então, a amplitude é exatamente esse sobe e desce com relação a essa linha central aqui, passando entre a crista e o vale, certo? Então, isso é o que nós chamamos de amplitude. E o que é a frequência? Então, a frequência é dada pelo número de oscilações por segundo. A frequência é o número dado por número de oscilações por segundo. Então, um exemplo aqui. Quando eu movimento a corda, o que é aqui uma frequência?
é se por acaso em 1 segundo eu movimentar a corda e em 1 segundo eu tiver de uma crista a outra crista um movimento de 1 segundo, pronto, então eu tenho um Hex aí, né? Eu tenho, porque o período, pela fórmula que nós já conhecemos, período é a frequência sobre, aliás, é 1 sobre a frequência. É 1 sobre a frequência. Então, isso quer dizer que, fazendo aqui a regra de 3, eu tenho 1 vezes 1 é igual a 1 e P vezes F, PF. Então, significa que 1 é multiplicar o período pela frequência, certo? E aí eu tenho, no caso, 1 segundo seria, por exemplo, pegar o período, que é o tempo que leva, pela frequência. Ok? Vamos aqui na questão 3. Ao assistir a um filme de ficção científica que retratava uma guerra no espaço sideral, um estudante comentou: esses barulhos de explosão não fazem sentido, pois o som não se propaga no espaço. Em duplas discutam se vocês concordam com essa afirmação e apresentem seus argumentos. Então, gente, como sabemos, o som, né, a nossa voz, né, o som que sai de um aparelho de som, ele não se propaga no vácuo, né? Não tem essa capacidade. Por quê? Porque não existe um meio material para levar esse som. E nesse caso, nós aqui, quando falamos um com o outro, existe um meio material, que no caso é o ar, né? Para que chegue até o seu ouvido, o ar é quem serve de meio de transporte para a propagação da minha voz chegar até o seu ouvido. Então, na verdade, o som, o composto de ondas mecânicas, não se propaga no espaço, que é constituído basicamente por vácuo, pois precisa de um meio para se propagar, certo? Mas quando você assiste aí esses filmes científicos, de ficção científica, apenas existe um som apenas para dar ali, mostrar que não vai ficar aquele filme sem nada, né? Não vai ficar o filme sem nada. Então eles botam aquele sonzinho para, digamos assim, melhorar o filme. Mas não que isso aconteça na realidade. Se o filme acontecesse no vácuo, não teríamos condições de ouvir som nenhum, gente. Aí vem a questão 4. Analise esta situação, que representa um tipo de exercício de musculação. Considere que a mulher move a ponta das cordas apenas na vertical, em movimentos repetitivos. Se os braços da mulher repetem o movimento a cada meio segundo, qual é a frequência das ondas produzidas? Então, gente, nós sabemos que o período ele é dado por 1 sobre a frequência, certo? Então, o que nós vamos fazer? A pergunta é qual é a frequência das ondas produzidas. Então, nesse caso, o período é meio segundo. Então, eu vou trocar aqui período, que é o tempo, né, por meio segundo. E queremos saber qual é a frequência. 1 sobre F. Vou botar apenas F para representar a frequência. Para calcularmos, vamos colocar aqui um subentendido, fazer uma regrinha de 3, multiplicar aqui em cruz. 1 vezes 1 é 1. E meio vezes F dá meio F. Está multiplicando. Meio F aqui, ó. Para calcularmos o valor de F, então basta vocês dividirem 1 para meio.
E dividindo, pessoal, 1 para meio, teremos F igual a 2 Hz. A frequência ela é dada em Hz, certo? Então, 2 Hz. Ó, dividir 1 para meio, entenda aí como é que faz. Para que fique tudo em números inteiros, sem a vírgula, então multiplicamos aqui tudo por 10. Isso aqui, ó, fica esse aqui, 1 vezes 10 vai dar 10, e meio vezes 10 vai dar 5. Né? Meio vezes 10 vai dar 5. Então é só tirar aqui a vírgula. E 10 dividido para 5 igual a 2, certo? Então, frequência 2 Hz. Bom, a questão 5 diz assim: em 2018, o brasileiro Rodrigo Coxa estabeleceu o recorde mundial de surf em ondas gigantes, com uma onda de 24,38 metros de altura. Nesse mesmo ano, a brasileira Maia Gabeira quebrou o recorde feminino surfando uma onda de 20,72 metros de altura. Certo? Em duplas, pesquisa em livros ou na internet as respostas para as seguintes questões. Item A. Como se formam as ondas nos mares? Então, gente, as ondas superficiais se formam pela interação da atmosfera com a superfície da água no local. A ação do vento cria rugosidades na superfície da água, resultado da transferência de energia da atmosfera para a água. Quanto maior for o período de ação do vento e quanto mais forte ele for, maiores serão as ondas produzidas. Então, é isso, gente. Tem essa interação aí, né, da natureza com relação ao vento. Então, o vento é quem vai estar fazendo isso. Evidentemente que também tem a interação também produzida pela força de gravidade com relação à Lua, mas esse caso aí já envolve mais a questão de... Só um momento. Oi? Então temos a interação também da Lua, mas a Lua, quando ela se alinha Terra e Lua, quando ela se aproxima, né, num certo ponto da Terra, por exemplo, vamos falar aqui do nosso mar aqui em Paracuru. Quando a Lua está mais próxima aqui do ponto da Terra aqui em Paracuru, por exemplo, que vocês sabem que tanto a Terra tem um movimento de rotação como a Lua, e vai chegar um ponto que eles se alinham num certo ponto da Terra. Então é nesses pontos que a Lua, pela ação da gravidade, com a força que ela tem, faz com que aconteça a ação da maré alta, né, e maré baixa. Quando a Lua começa a se afastar daquele ponto, se distanciar mais, aí vem a maré baixa. Quando se aproxima mais de um ponto da Terra, então a maré sobe, certo? Então tem essas influências aí também. Mas a questão aqui das ondas em si, mais é o vento. Tem mais aí a ação do vento, certo? E no item B, como pergunta, como se
mede a altura de uma onda no mar. Então, a altura de uma onda é medida da crista até a base da onda que se sucede. Ondógrafos são equipamentos dotados de uma boia que são empregados para medir a altura e a direção das ondas. Ok? Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí o assunto. Repasse aí todo aí pro caderno para postar no grupo de estudos, tá bom? Então, até mais.